Eu sei, meu anjo, meu neném da Revolution, que você já se viu em uma dessas 3 situações. Vou pedir pro Murilo, nosso editor aqui, botar uma música do Linha Direta pra eu fazer uma simulação das cenas aqui, criar uma tensão no começo do episódio. Situação número 1 é a seguinte: você com 17 anos, pensando lá, conversando com seus pais, vendo todos os seus amigos no seu ensino médio e se questionando: qual faculdade eu faço para trabalhar com arte? Essa é a situação. A situação 2 é você já durante a faculdade, tendo um monte de matéria, um monte de coisa teórica, várias coisas que você olha e tipo, cara, pra que eu vou usar isso aqui? Meu Deus, essa faculdade não me ensina nada do que eu quero aprender. Será se fui tapeado? E a última situação, que talvez você já tenha passado, é a situação em que eu e a Thaís nos encontramos hoje em dia, que é, cara, eu nem sei onde tá o meu diploma. Com qual dessas você se identifica? Se você já quiser deixar aqui nos comentários, já coloca. Porque hoje a gente vai falar sobre fazer faculdade, ou não. Então, quem tá aqui comigo, como eu já dei um pequeno spoiler, eu falei só Thaís, mas eu não disse que é a Thaís Peixe. Quem será? Quem será? Qual Thaís? Hã? Thaís Araújo? Hã? Thaís do BBB? Não, sou eu. A Peixe é uma das fundadoras da Revo e a gente vai conversar com você hoje pra te ajudar a decidir se fazer faculdade faz sentido, porque essa é uma pauta aí que invariavelmente os revolunos mandam pra gente e a gente acha importante discutir. Então, Peixe, seja muito bem-vinda à sala 1604, que também é sua, e você já veio várias vezes, mas bem-vinda de novo. Muito obrigada. Eu queria, antes da gente começar a nossa série de perguntas e debates e pontos positivos e pontos negativos de fazer faculdade, que você contasse um pouco aí da sua relação com a faculdade. Tá bom. Bem, eu sou formada em artes visuais pela UFPR. Eu entrei novinha, assim, logo que fiz ensino médio, fiz um cursinho e logo entrei na faculdade. Para mim, acho que é bom já começar falando que para mim sempre foi um desejo fazer faculdade, né? Sempre foi algo que tava ali na minha família, que minha mãe sempre me incentivou. Então eu sempre quis fazer faculdade e fazer uma faculdade federal. E eu acabei optando por artes porque eu meio que sentia que não me encaixava em mais nada. E aí quando eu li assim, vi o folheto do curso de artes visuais e vi tudo que tinha de fotografia, pintura, escultura, desenho, cinema, teatro, eu falei, nossa, eu realmente quero estudar mais sobre isso, né? A gente vem de um curso, uma escola que é totalmente quadrada, fechada, assim, e você ter uma parte artística se abrindo, assim, no seu horizonte. Eu falei, cara, é tudo que eu quero, tudo que eu sempre quis. E foi assim que eu entrei em artes. E o curso, eu nem lembro mais, o curso tem 4 ou 5 anos? Não lembro mais. Eu também não sei. Talvez, acho que 5, porque a gente se formou meio que junto. Eu não sei. Entre 4 e 5 anos. Passou. Depois que passa, gente, você não quer saber, sabe? Ficou pra trás. Não lembro mais, é isso aí. Foi ótimo enquanto durou. O que eu absorvi, não vou... É isso aí. Bem, mas a minha relação com a faculdade é isso. A gente vai falar mais sobre os pontos específicos e coisas legais que aconteceram nas nossas faculdades em respectivo, eu acho, quando a gente for elencar as vantagens e desvantagens, mas eu acho que você já tocou num ponto que é bem importante, que é que o ensino básico e médio, né, tradicional, tem vários problemas, várias questões, vários gaps, assim, né, na forma de entender o universo artístico. Eu acho que as pessoas que estão, nossos queridos ouvintes, amados, um beijo pra vocês, que estão ouvindo a gente agora, provavelmente não ouviram falar de áreas artísticas nas quais elas querem trabalhar, né, desenvolvendo lá animação, ilustração, conceito de personagens, de cenários, 3D. Esse universo não ficou sendo conhecido por essas pessoas através da escola, né? É difícil que isso tenha acontecido. Na nossa época, na nossa época, tias, idosas. Na nossa época, acho que era impensável, assim. Eu acho que eu já tinha mais de 20 anos a primeira vez que eu ouvi a palavra ilustração digital. Eu acho que hoje em dia, com YouTube, as pessoas estão um pouco mais abertas pra isso, assim. Pelo menos conhecem um pouco mais, talvez, né? O videogame tá mais presente, assim. Mas
acho que na nossa época não tanto, assim. Falar, nossa, vai ser um ilustrador? Acho que não era de algo. móveis? Ilustrador de móveis? Geralmente a galera associa com as coisas mais bizarras possíveis, né? Vocês já devem ter passado por essa situação também de explicar pra sua tia, pra sua avó, pra sua mãe, às vezes até pra pessoas mais próximas e mais jovens, o que é que você faz e enfrentou grande dificuldade de entendimento. É algo comum. Mas, Peixe, a pergunta que eu quero te fazer é: você é do tipo de pessoa que prefere receber antes a notícia boa ou a notícia ruim? Ai, a notícia... Eu prefiro a notícia ruim. Ai, que medo. Então a gente vai começar com as desvantagens de fazer faculdade. Oh, não. Mas já deixa avisado que depois vai ter as notícias boas. Vai Depois a ter gente as vai falar boas. das vantagens. Então nem fiquem. tudo são lágrimas. Primeiro a gente vai sentar o pau aqui e depois a gente vai falar que nem tudo é tristeza, lamento, melancolia, sofrimento. Vai ter coisas. Tem uma luz no fim deste podcast. Fica com a gente aqui. Então primeiro acho que a gente tem que dizer que somos duas pessoas que se graduaram na faculdade, né? Yes. Não, é porque isso é fato que a gente tem que falar, que é muito importante, né? A gente tá falando aqui num canal de uma escola que tem cursos livres, sem nenhum vínculo com a universidade. Então, não achem que isso aqui é um conteúdo público. A gente realmente está falando enquanto mulheres formadas no ensino superior e que gostaram da faculdade e que acham que faculdade é importante, sabe? Então, já Mas isso adianto. Depois. Exato. Primeiro a gente vai falar um pouquinho mal. Depois dá aquela passada de pano, né? Exatamente. Mas já adianto que a gente, né, é formada, a gente curtiu a experiência da faculdade, então seria hipocrisia da nossa parte chegar num lugar em que a gente tem um diploma e falar, não faça isso, você não precisa, sabe? A ideia desse podcast é discutir esse tema e fazer você entender se pra sua vida, na sua realidade, no momento que você tá agora, faz sentido entrar num curso superior. Exatamente. Beleza? Então tá. Dito isso, disclaimer feito, voltemos às desvantagens. Vral, eu acho que a primeira desvantagem que a gente pode elencar aqui, e é uma barreira muito grande para 98% da população brasileira, é que fazer faculdade é caro. Sim. Thaís, quanto você gastou de xerox? Exato, até em universidade, que não é particular, né? Universidade pública também é caro. Porque você tem que colocar aí várias coisas, né? Eu, por exemplo, durante a faculdade, tive que comprar uma quantidade de livros pra ler. Absurda. Que nossa senhora, minha nossa senhora. Thaís já entrou no meu quarto, ela sabe que o negócio ali é complicado. Não tem onde dormir quase no meu quarto de tanto livro que eu tive que ler e rabiscar e consumir e estudar durante a faculdade de letras, que foi a faculdade que eu fiz, né? Eu sei, faz sentido ler livros em letras, ok? Essa piada eu já ouvi várias vezes. E eu sei todas as letras do alfabeto também, ok? Pra deixar isso estabelecido. Mas sim, é caro a faculdade. Sim, tem xerox. Você vai fazer as matérias que são mais práticas. De verdade, o professor, ele não tá muito ligando assim pra sua condição. Então ele... no meu caso, tinha uma professora que pedia umas guaches que eram, tipo, caríssimas, assim, sabe? Que, obviamente, eram guaches ótimas, que tinham um pigmento específico que ela queria. Mas, assim, era muito caro. Então, sempre em matérias mais práticas, você pode optar e fazer alguns desvios. Eu fazia isso. Às vezes não precisa ser um material mais caro, dá uma desviada ali, mas o professor sempre vai te pedir pra ter material. Você vai ter que entregar coisas práticas, né? Sim. Na minha faculdade de artes, a gente tinha que fazer tela, tinha que levar tela. Imagina, levando tela no ônibus. Eu de busão cheio. Nossa. É que quando a gente pensa nisso, a gente faz aquela imagem idealizada, né? Você num ateliê cercada de tintas e pincéis, e aí um cavalete bonito e aquela sua tela, e você se expressando. Aí corta para, tipo, você com uma tela, um monte de coisa no ônibus, assim, cheio de sacola e ecobag com materiais de pintura. E, tipo, caralho, 6 horas da tarde, assim, tudo lotado, você pensando que merda eu tô fazendo com a minha vida. Exatamente. Né? A gente tem que sair um pouco eu levava do uma ambiente pasta que era do tamanho A2. É maior que você, basicamente. Exato! Gente, era horrível. Aí, às vezes, tinha tipo um escaninho, né? Que você enrolava e colocava o papel ali dentro. Era redondinho, assim, você lavava nas costas. Era ótimo, mas também era um trambolho. O estudante de arte vive carregando trambolho pra lá e pra cá. Mas escultura é um negócio sinistro. E eu também andava, tipo, ia pra aula com 8 livros na mochila, assim. A dor nas costas que eu tenho devia colocar na conta da Universidade Federal do Paraná.
Enfim, então, gastos com material, né? Gastos com material, gastos com transporte, gastos com alimentação. Gente, uma coxinha na faculdade hoje em dia é tipo R$8, vocês têm noção? A gente tá zoando, mas era muito caro, eu gastava muito dinheiro pra comer, assim, tipo, principalmente é que lá na reitoria a gente ainda tem o RU, né? Mas se eu tivesse que comer fora todo dia, cara, não ia rolar, sabe? Tipo, impossível, assim, é muita grana que a gente gasta com tudo isso. Fora, né, a gente falou material, alimentação, deslocamento, e um ponto que a Thaís colocou que eu acho que é bem importante, boa parte dos professores não tem empatia para entender a sua situação, às vezes, né? Outro dia eu tava pensando, eu tava falando com meu namorado sobre isso, o Michel, que, cara, como que eu conseguia levantar e tá às 7h30 da manhã pra assistir aula? E tinha uns professores que, tipo, se você chegasse 7h40, você já não ganhava presença, sabe? Caramba. E eu ficava, cara, como assim eu conseguia estar na aula, na faculdade 7h30 da manhã? Hoje eu só acordo 7h30 da manhã se me baterem. Se alguém apontar uma arma na minha cabeça e falar, ou você levanta ou já era. Senão, impossível, sabe? Antes das 9 da manhã, não conte comigo para nada. Nossa, eu sou exatamente essa pessoa também. Então eu fico tipo, cara, é um ambiente muito louco, assim. Acho que as federais tendem a ser um pouco pior nesse sentido, porque as pessoas que estão lá têm uma visão da academia um pouco exagerada. Sim. Mas... então tem essa questão também, né? Tem cada professor que, nossa senhora. Inclusive, se você quiser, querido ouvinte, deixar o seu relato de um professor que fazia uma coisa absurda na faculdade e que hoje você olha e pensa, cara, essa pessoa não precisava ser assim, deixa aqui nos comentários, porque essa tipo de história é boa. Vamos ver aqui mais. Outra desvantagem, já falamos que é caro. Desvantagem número 2. Eu acho que a gente gasta muito tempo. Muito tempo. Tipo, 5 anos da sua vida, 4 anos da sua vida. E basicamente, tipo, fazendo isso, né? Porque, assim, admiráveis as pessoas que conseguem trabalhar e estudar junto. Sim, não é uma tarefa fácil pra qualquer um, com certeza. No meu caso, você falou de acordar cedo. Quando eu fiz a minha faculdade, ela era à tarde. Então ela era à tarde e à noite, basicamente. Ou seja, que eu não sei conseguir trabalhar de manhã. Ou seja, o estágio era impossível, né? Era uma faculdade, assim, que realmente não pensava onde o aluno de artes ia fazer estágio. Normalmente era dentro da faculdade. Até porque, acho que é outra coisa que a gente vai discutir mais pra frente, né? Era uma faculdade que, bem pra formar pesquisador, né? Então, mais um pouco aí. E onde eu tava mesmo? Galera? Gasta muito tempo. Pois é. E aí, agora ela foi pra manhã, né? Pra realmente pensar no aluno. Botaram a mão na consciência, né? Na verdade, foram os alunos que pediram, né? Não, é só assim pra conseguir mudar os cursos. Tem que ter uma demanda popular ali. O DCE às vezes funciona. Sim, com certeza. Funciona. Mas o ponto de você ter uma faculdade que é de tarde e de noite, a minha era tão ridícula quanto. Eu vou abrir a porta pro Frila, porque ele tá... arranhando a porta pra entrar. O Frila chegou aqui agora, ele vai fazer as contribuições dele sobre as desvantagens, tá, gente? De fazer faculdade. Ele tem muito a dizer sobre esse assunto. Não sei se vocês sabem que o Frila é formado em 4 graduações. Pronto, aí voltou, eu posso parar agora. Sim. Então, a minha faculdade também era ridícula nesse ponto, porque, tipo, as minhas aulas eram de manhã e à noite. Tipo, eu morava perto da faculdade, isso facilitava muito a minha vida, né? Eu ia a pé pra aula, acho que nem sei como dá ali de casa até a reitoria, dá umas 7 quadras por aí, menos talvez. Então era muito perto. Ainda tinha essa grande vantagem, mas pra quem morava longe, tinha aula de manhã e de noite, passava a tarde inteira na faculdade, sabe? Tipo, e se você fazer um estágio, você tinha que conseguir arranjar um estágio que também fosse perto da faculdade, porque você ia ter que voltar pra lá depois, sabe? Tipo, é muito sem noção umas coisas às vezes. Isso acho que é um geral de faculdade pública, assim, não sei, não conheço todas, mas pelo menos aqui, né, as que eu tenho mais vínculo, assim, elas têm isso de ter, às vezes, uns horários que não se encaixam muito bem, assim. Aliás, você tem que se encaixar com os horários da faculdade, né? Então, às vezes, tem uma janela muito grande entre uma aula e outra. E o que não acontece, normalmente, numa universidade particular. Que é um pouco mais pensado, otimizado nesse sentido, né? Então, você tá pagando, então é das, sei lá, 9 ao meio-dia e é isso aí, entendeu?
Não que a faculdade pública a gente não pague, né? Porque, querendo ou não, a gente paga imposto, né? Só não tem uma mensalidade. É uma mistura de imposto com sangue. Mas não tem uma mensalidade, né? Fixa pra gente contribuir lá. Então, realmente, olha, é outro nível de sofrimento aí, galera, com esse tipo de coisa de horário. É um bagulho embaçado. Então, se, por exemplo, você já tem essa noção de que você vai precisar trabalhar e estudar para conseguir fazer a faculdade e tal, seja porque você quer ter mais experiência já no mercado de trabalho enquanto está estudando, ou por necessidade mesmo, onde você só consegue se manter estudando se você estiver trabalhando, levar em consideração quais os horários do seu curso em todos os períodos, porque às vezes isso muda, às vezes você vai ter tipo aula no sábado de manhã, porque aquela matéria só o professor só dá aula no sábado de manhã, e você tem que fazer mais informação. Então dá uma olhada nos horários do curso em todos os períodos, né, do começo ao fim, para ver também como é que você vai encaixar essa tua vida profissional junto com a tua vida de estudante, que esse aí é o equilíbrio mais difícil de fazer. Acho que o terceiro ponto também, que é massa abordar aqui como uma grande desvantagem, é que a faculdade vira uma prioridade na sua vida. Porque fora o tempo que você passa em sala de aula, você tem que estudar, e não é pouco. É isso, fale sobre estudar. Não é pouco, tem muito trabalho pra fazer, tem muito texto pra ler, é normal, né, gente? Faculdade, eu acho que você tem que se dedicar, pelo menos você tá ali naquelas 3 horas, e aí depois, quando você vai pra casa, você tem mais coisa pra fazer. Não, tem trabalho pra fazer, tem resenha de livro pra escrever, você tem que estudar pra prova. E são as provas dissertativas longuíssimas nos cursos de ciências humanas. Vocês aí, eu nunca tive prova na minha faculdade, não. Ai, que bom, você deu sorte aí, ó. A gente faça artes, não tem prova. Não, mas letras tem prova pra caramba. Mas também de trabalho tem aos montes, então... Trabalho prático, então assim, uma coisa compensa a outra, né? Exatamente. Inclusive, uma sugestão que eu dou pra vocês, e foi uma coisa que acho que me salvou na graduação, é que eu tentava absorver e aprender o máximo possível enquanto eu tava em sala de aula. Porque não tinha um sentimento que me dava mais gastura na vida do que, tipo, o professor ter falado alguma coisa em aula, mas aí eu não ter prestado tanta atenção, sabe? Tá naqueles dias que você, tipo, olha pra matéria e fala... Em letras tem umas matérias chatas de linguística, assim, tipo, eu não gostava. Que é basicamente o que vocês entendem por gramática, mas ao mesmo tempo não, mas é uma palavra que vocês conhecem mais que linguística, provavelmente. E aí tinha umas aulas lá de análise do discurso e sintaxe, eu olhava aquilo e pensava, meu Deus do céu, sabe? Você entra na faculdade e pensa, nossa, eu tô aqui porque eu quero escrever, vou ser uma grande escritora, vou ser roteirista, e aí você tá lá, análise do discurso, pensa, cara, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu precisava aprender tudo aquilo pra conseguir passar naquela matéria pra me formar, sabe? Então muitas vezes eu acabei desperdiçando tempo de aula, ficando puta com a matéria, e eu tinha que estudar depois de qualquer forma. Durante a minha faculdade eu só peguei 3 finais, e as 3 foram em matérias desse tipo de linguística, depois eu passei tranquilo, nunca reprovei nenhuma matéria na faculdade, mas... Teve esses momentos assim que eu ficava tipo, cara, eu não quero estudar isso, eu quero sair daqui, por favor, alguém me tira daqui. Só que você tem que entender que há males que vem para bem. E você tem que passar por aquela situação. Não tem como, né, concluir a graduação fazendo só as matérias que você acha legal. Infelizmente. Sempre vai ter matérias chatas. Até quando você escolhe fazer um curso que você quer. Que foi o nosso caso, a gente queria muito fazer os cursos que a gente escolheu, né? Mas eu ficava assim, ó, olhando pro teto, pensando em 1 milhão de outras coisas. Depois eu tinha que correr atrás, eu era essa pessoa. A gente é um ótimo exemplo de como não ser um exemplo. Não façam isso que a gente fez, levem a faculdade a sério nas matérias que vocês não gostam, inclusive. Quarto ponto, que a gente meio que já passou por ele assim, levemente, que a Thaís mencionou lá quando a gente falou do começo da primeira desvantagem, né, do valor, é que a faculdade tem uma distância do mercado de trabalho. E não só por causa dos motivos que a gente levantou de tipo, é difícil você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas a faculdade tende a ser muito mais teórica do que prática. Como é que foi no seu caso, Tata? Muito mais... Eu diria que no meu curso foi meio a meio, assim, sabe? Uma coisa que eu gosto muito da minha faculdade, gostava muito, é que você tinha as matérias que eram obrigatórias, né? Obrigatórias, tinha as optativas, e você tinha as que você podia se aprofundar mais em matérias que você gostava. Que se chamava de PA, de Projeto Avançado. Ai, que chique. Exato. Então, por exemplo, assim... eu estudava todas as obrigatórias e tal, e aí tinha projeto avançado de cinema, por exemplo. Então lá eu estudava
de uma forma muito mais por dentro, assim, sabe? É muito mais, como posso dizer? Mesmo. Profunda, porque... pra não ficar só, a gente tem essa coisa, né, porque não tem como, a faculdade ela é uma apresentação de todas de todas as áreas, não tem como fugir disso, assim, né, ela que vai te introduzir a isso. E aí, tendo esses projetos avançados, você podia meio que moldar a sua própria faculdade, sabe, seu próprio currículo, assim, dentro da faculdade, então eu acho isso muito interessante. Sendo assim, ela era meio a meio, assim, meio teórica e meio prática. É porque você tinha várias matérias também de ateliê, né? Tipo, você fazia as coisas na prática mesmo, executava as diferentes artes. Sim, isso eu tenho saudades. Ficar lá, eu lembro que o Gustavo chegava em casa, né? Que o Gus, meu irmão, e também namorado da Peixe. É verdade. Tem esse detalhe aí, o Gus e a Peixe são um casal, a gente não fala muito sobre isso, mas, né? Que não é o foco. Mas sim, o Gus e a Peixe são um casal. E o Gus chegava em casa assim com... Nossa, hoje eu fiz uma litogravura. E eu ficava tipo... Mano, o quê? Por quê? Por que você faria isso? Tipo isso, mas era massa. Eu lembro que era bem prática, assim, que ele ficava desenhando disquinho na aula de teoria da cor, assim, tipo, cara, que loucura que era aquilo. Fazia desenho nas pedras. A minha faculdade, cara, é 100% teórica. Porque qual que é a prática de literatura? É ler, sabe? Né? Eu não tive, tipo, matérias de escrita criativa, por exemplo, na faculdade. Eu fiz intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, quando rolava. Esse tipo de Brasil existia. Teve o Ciências Sem Fronteiras, que era um projeto de você fazer intercâmbio, né? Tinha opção de vários países e tudo mais. Então, eu passei 6 meses em Portugal. E eu estudei lá, eu fiz uma disciplina de escrita criativa, era uma disciplina do curso de letras mesmo. Mas nem como optativa a gente tinha uma disciplina de escrita criativa na faculdade de letras aqui. Então, era embaçado. Acho que a disciplina que tinha mais prática mesmo, assim, tipo, não, eu vou executar uma coisa, sabe? Porque a maior parte das minhas matérias, disciplinas, era desenvolva essa ideia, sabe? Aprenda a desenvolver um raciocínio, analise esse texto. É tudo muito teórico e cabeçudo, eu acho que é o adjetivo certo, sabe? Mas tinha uma parte mais prática, que era uma parte que eu gostava também. Foi uma extensão da graduação que eu fiz durante um tempo, que era a parte de tradução. E aí eu fiz um tempo de tradução literária, era uma coisa que me interessava muito. E daí era bem prático, né? Tipo, pega um texto, vamos traduzir esse texto, como é que ele fica nas duas línguas, analisar essas diferenças. E eram as aulas que eu mais gostava. Então eu sentia bastante falta de ter esse aspecto, tipo, de aplicar de verdade as coisas que a gente estava fazendo, sabe? E não só ler, interpretar e dar uma resposta sobre aquilo. Sentia bastante falta disso. Mas eu acho que nas faculdades, para falar do mercado especificamente, né, nas faculdades que as pessoas acabam indo fazer mais na nossa área, a gente recebe muito aluno de design, acho que a maioria, né? A maioria, A maioria de design. De todas as áreas. Correlato. Você pode imaginar. Não, a gente tem aluno de biologia, de tudo, tem um monte. Mas vem bastante arquitetura, vem bastante, design vem bastante, engenharias variadas. Engenharia vem bastante também. Ciência da computação, né? A gente que achou que ia aprender jogos na faculdade também. Acho que essas são as principais áreas. E as pessoas reclamam muito de, tipo, você entra na faculdade de design, por exemplo, achando que você vai aprender alguma técnica de ilustração. E não acontece, sabe? Se você aprende a usar o Photoshop na faculdade, se você tem aula de laboratório prática, seu curso já tá na frente de metade dos cursos do Brasil. É verdade isso. Até assim, você entra querendo animação numa faculdade de design, numa faculdade de artes, né? Ele é um pouquinho longe disso, né? Ele vai te apresentar, mas não necessariamente você vai sair de lá um profissional completo para estar no mercado de trabalho, né? A matéria que você tem, ela é bem, assim, de introdução mesmo, né? Porque não é 100% das pessoas que estão na faculdade de design vão entrar para animação. Muita gente vai querer, né? Ou ilustração em si. O design é uma área muito abrangente, assim, né? Então, faz parte da faculdade apresentar todas as áreas, assim. E não que isso seja ruim, né? Isso vai entrar no tópico das vantagens. Não que seja ruim, mas também às vezes não é exatamente o que você tá buscando, né? Exato, eu acho que é bom você ter isso na cabeça quando você entrar na faculdade, sabe? Fala, isso aqui não é o foco principal, sabe? Eu não vou sair daqui completa, mas eu vou
poder abrir esse leque de possibilidades, né? Eu vou poder aprender mais sobre outras áreas. Você tendo isso, eu acho que fica mais fácil você conviver os 4 anos de faculdade. Sem surtar, né? Sem sofrer. Sem surtar muito, né? Eu acho que é impossível você concluir um curso inteiro sem surtar nenhuma vez, assim. Todo mundo teve episódio de surto da faculdade, que deu a louca numa matéria, que chorou no corredor, no banheiro. Todo mundo teve isso. Quando essa parte você pode ficar tranquilo, pode se preparar, porque sempre rola esse surto, né? Mas eu acho que você ter essa clareza de que não é um mundo de sonhos, né? Não é tipo, uau, agora eu vou me realizar, tal, maravilhoso, tudo perfeito. Porque não é. Tipo, mesmo eu que fui, assim, uma aluna muito nerdona e CDF. Nerdola. Eu era muito nerdola, gente. E fazia tudo, e todas as atividades extracurriculares, e lia todos os livros, e todos os textos teóricos, e a porra toda estava pra caralho mesmo, eu amava meu curso. Tive esses momentos, sabe, de olhar pra um professor e falar, sem condições você, cara, não, sabe, por quê? Por que Deus está me testando? Então, mesmo quando você amar muito seu curso, ele vai ter pontos negativos, como tudo na vida, né, gente? Não tem nada que tenha só um lado bom. Mas se você estiver preparado pra isso, as coisas ficam mais fáceis. Com certeza, você vai levar numa boa. Menos difíceis eu acho que é melhor do que mais fáceis, que realmente fácil, acho que não tem um curso que você fala, não, esse aqui, tranquilo, sei tudo, manjo tudo, né? Se você pensa assim, provavelmente você não tá aprendendo tanto, então não é bom. Não é bom ter que sofrer um pouquinho pra aprender. Vocês estudam bastante, vocês sabem que o processo de estudo não é tão simples assim. A Tata também puxou um gancho ali sobre uma coisa de a faculdade ter um conteúdo muito geral, mas de apresentação mesmo, né? E aí a parte de aprofundar esses conteúdos fica por conta da gente. Exato. Eu acho aluno nerdola. Do aluno nerdola. Da Gabi na faculdade de letras. Gente, sério, eu era muito estereótipo da faculdade de letras. Inclusive, se um dia vocês conhecerem alguém que fez faculdade comigo, que é bem possível, que minha turma era enorme e as pessoas foram fazer as coisas mais variadas do mundo, tenham isso em mente, tá? Não me julguem que eu era muito nerdola, por favor. Mas eu acho que desse ponto do conteúdo muito geral, a gente já pode ir migrando lentamente para o outro lado da moeda. Porque tem essa parte boa. Meio. Tem essa parte boa. Qual a parte boa que você acha que um conteúdo muito geral traz para quem faz faculdade? Acho que você pode, se você tiver com a cabeça aberta, né, pra aprender novas coisas, que é o jeito certo que você tem que estar dentro da faculdade. E na vida. Você pode descobrir, às vezes, uma coisa que você achava que nem ia gostar e se apaixona por isso. E você pode levar isso pra você, não assim, vou fazer isso da minha vida. Não, mas eu entendi e talvez eu possa incorporar isso no meu trabalho, sabe? Talvez, nossa, aquela matéria que parece ter nada a ver, assim, com você. Uma matéria que parece ser, tipo, quase administração, assim. Fala, o que eu vou fazer isso da minha vida, né? Mas eu acho que uma hora você se encontra e fala, nossa, e aí? Agora eu preciso abrir meu MEI. Sabe? Então, eu acho que são coisas que você pode absorver e, de alguma certa forma, isso vai te complementar no seu trabalho, assim, sabe? Por exemplo, matérias teóricas, né? Você conhecer artistas novos, você aprender técnicas novas, você saber mais sobre história, sabe? Isso vai te crescer enormemente, assim, sabe? Então, acho que isso é importante, você passar por todas essas áreas, sabe? Com certeza. Eu acho que enquanto eu tava na faculdade, foi a época da minha vida que eu mais tive momentos de tipo, cara, como eu não sabia que isso existia. Né? Te apresenta tantas coisas e tantas possibilidades desse conteúdo, mesmo que de forma geral, que você fica meio quase que deslumbrado, assim, sabe? Com quantas coisas é possível aprender e é possível criar. É muito louco. Eu também acho que na faculdade tem um modo de pensar em específico que você não é obrigado a pensar em outros lugares na vida, assim. Tipo, meio que a faculdade obriga teu cérebro a ter pensamentos mais complexos, sabe? Tipo, a refletir sobre temas mais complexos do que normalmente você refletiria sozinho, sabe? Não sei se você tinha esses momentos na faculdade também, tipo, de... Caraca, que brisa.
Falando caraca, que brisa. Thaís, um parênteses aqui que eu lembrei de uma anedota muito engraçada, que na faculdade da Thaís tinha uma localidade chamada Jamaica. Oh, não. Vocês já sabem o que acontecia. Que a Thaís não frequentava, nem a Gustavo, porque eles não são desse rolê. E eu não frequentava também, porque eu não era dessa faculdade. Mas existia esse ambiente. Então, faculdade é uma série de experiências possíveis aí pra vocês, né? Exato. Eu acho assim, até a gente falou de design, de artes, né? Você quer ser ilustrador e entrar em artes, entrar em design. Mas as faculdades até mesmo de animação, as faculdades de jogos, né? Elas também são uma introdução, né? Também, se você achar que você, vou aprender só animação 2D, né? Dentro da faculdade, você tem lá stop motion, você tem 3D, então você tem todas as gamas ali, que às vezes são coisas que não que você não vai querer trabalhar, mas que você vai aprender ali, que talvez você vai entrar num estúdio que tem 3D, sabe? Você vai saber um pouco como funciona, né? Então é isso. Mas não necessariamente você vai sair da matéria sendo um expert. Você vai ter ali a introdução, até porque às vezes nas aulas tem entre 6 meses e 1 ano. De verdade, é pouco tempo, né? É que quando a gente coloca nas perspectivas 6 meses, parece, nossa, são 120 horas de aula, vou aprender um monte. Mas aí não, né? Porque não dá tempo de você aprender grandes coisas aprofundadamente em 120 horas. Tem anos de estudo, né? Exato. Mas com certeza nessa parte de criação de repertório e de apresentação de novas áreas e novas possibilidades, a faculdade é tipo 10 de 10. Sim, eu acho que é a melhor parte. Aproveitem essa parte. Aproveitem para conhecer outras áreas, outros profissionais de áreas diferentes, sabe? Tipo, realmente criar aquela biblioteca, assim, que vai te ajudar no futuro. Porque é muito massa quando você sai da faculdade com a sensação de, tipo, não, eu conheço um monte de coisa e eu tô fazendo isso aqui que eu tô fazendo agora, eu tô indo pra essa área que eu tô indo agora, porque eu já experimentei um pouquinho de cada coisa, né? Então você vai com muito mais certeza. Eu comecei a rir agora porque eu sou o tipo de pessoa que eu só decido se uma coisa é boa mesmo depois que eu provei todas as outras. Por exemplo, eu já comi todos os recheios de sanduíche do Subway. Sério? Você é essa pessoa? Eu sou essa pessoa. Nossa, e agora eu tenho certeza qual é o meu preferido, que é o BMT. Se alguém quiser mandar um aqui pra Revo, pode mandar, tô aceitando. Não, eu sempre pego, acho que é a mesma coisa. Aí, sempre. Que tipo de pessoa você é, ouvinte? Você é a que sempre pediu a mesma desde a primeira vez ou a que prova todos pra ter certeza de qual é melhor? Deixa aqui nos comentários. Boa. Tá vendo, Thaís? Esse CTA? Isso eu não aprendi na faculdade, hein? Outro aspecto muito da hora de estar num curso superior envolvido com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, em sua grande maioria, é não só fazer amigos para a vida toda. Mentira, que eu nem fiz tantos amigos para a vida toda na faculdade, só alguns. Mas com certeza conheci muitas pessoas que, se eu tivesse seguido na carreira de letras e literatura, iam me dar N tipos de aberturas profissionais. Então, 10 pontos para networking. Sim, networking com alunos, com professores, com pessoas de outro curso, com o barzinho da faculdade. Que é o lugar que a gente passa mais tempo, invariavelmente, dependendo do semestre. Na faculdade, conheci várias pessoas que, de uma forma ou de outra, apareceram na Revolution, olha só. Tcharam. Isso é muito legal, assim, sabe? Logo que a gente entrou com a Revolution, a gente quis puxar o máximo possível de pessoas que estavam com a gente nos anos de faculdade, assim, sabe? Não pessoas só que eram da nossa turma, mas às vezes eram ou calouros, ou mais velhos. Né? Isso aconteceu bastante. Por exemplo, o Daniel, que era nosso veterano, ele deu aula com a gente, que ele já trabalhava, né? Ele foi, tipo, o exemplo da turma de artes que trabalhava com animação, assim, sabe? Aquele aluno lenda. E a gente se inspirava muito nele, assim. E aí, quando a gente abriu a Revolution, falou, cara, ele tem que estar junto com a gente. O Murilo que tá aí, editando nosso podcast. Beijo, Murilo. Saudades. E várias outras pessoas que também trabalharam com a gente, que a gente conheceu através da faculdade. E acho que até hoje, assim, sabe, a gente tem não sei se eu chamaria de dever, mas eu acho que na minha cabeça é um dever, assim, de, tipo, abrir as portas para as pessoas que fizeram
faculdade de artes, principalmente, né? Porque foi a que eu fiz e porque eu sei como é lá dentro, como é você querer trabalhar com animação e estar na faculdade de artes, né? Então a gente sempre abre vagas para estágio obrigatório, estágio não obrigatório, pessoas que querem realmente ter essa primeira oportunidade, né, do mercado, e às vezes com a faculdade, com essa coisa de faculdade, não conseguem ainda porque, né, não tem o total tempo. Então acho que o estágio é uma ótima forma de entrada e algo que a gente sempre pensa muito em devolver isso, assim, sabe? Com certeza. Acho que faz todo sentido, faz parte dos nossos propósitos. E esqueci a palavra. É tipo propósitos, exato. Faz parte dos nossos propósitos enquanto escola, é isso. Mas antes de a gente ter esse passo, Thaís, você pulou a parte de que você conheceu o Gustavo na faculdade. Isso não é importante. O que eu vou falar? Eu conheci o Gustavo logo no primeiro mês de faculdade, e aí a gente não se soltou mais desde então. A gente fez faculdade junto, só 10 Revolution juntos, e é isso aí. É só isso que eu tenho pra falar. A faculdade é tão importante que se não fosse a faculdade, a Revo não existiria e você não estaria ouvindo esse podcast. Mais 50 pontos para networking nessa escala que a gente tá fazendo aqui. Exato. Então, realmente, gente, imagina se você, o perigo de entrar na faculdade e acabar criando uma empresa. Olha só. Muitas empresas começam ali na faculdade, então isso é bem legal. Terceiro ponto de vantagem que eu acredito que a faculdade me trouxe muito, não que eu não tivesse antes, mas acentuou, eu acho, foi um senso de responsabilidade e aprender a lidar com prazos. Eu sempre fui nerdola, cara. Eu sempre fui, desde que eu entrei na escola. Tipo, desde o Jardim 3, assim. Eu era a pessoa que chorava pra ir pra casa, sabe? Tipo, meu irmão chorava pra ir pra escola e eu chorava pra voltar pra casa. Era assim. Então eu sempre gostei muito da escola. Sempre foi um ambiente que foi muito acolhedor pra mim. Eu me encontrava dentro de sala de aula, assim. Tanto que eu adoro dar aula hoje em dia, né? Mas tá difícil, porque eu não tenho mais tempo. Mas vou voltar em breve. Então, responsabilidade, Thaís. Pensando assim numa transição de ensino médio pra faculdade, como é que foi esse baque pra você? O baque, principalmente, se deve ao fato de que na universidade você tem que ter essa responsabilidade de não só entregar trabalho, não só, né, todas essas coisas de fazer provas, mas também de estudar muitas vezes por conta própria, né? O professor, ele vai lá dar a matéria, mas nem sempre você tá satisfeito só com isso, né? Ou o professor, ele dá só o texto e quem tem que correr atrás e realmente aprender e fazer a matéria por si só é o aluno, né? Exato. E tipo, é o que a Peixe falou, se você está sozinho, sabe? Tem alguém ali na frente da sala falando umas coisas, mas assim, o professor passa o texto, mas você tem que ir lá e pegar o texto, sabe? Não é de mão beijada. Porque no ensino médio é um negócio meio tipo, gente, hoje a gente vai discutir um texto, aí a professora já passa nas carteiras deixando uma cópia do texto em cada mesa, sabe? E aí ela vai lendo junto com vocês e vai discutindo e apresentando as ideias e tal. Na faculdade é tipo, galera, pra próxima aula, vocês leiam esse texto aqui da página 40 até a página 125, a gente vai discutir as principais ideias, e é isso, se você vai pra aula sem ler o texto, você perdeu metade da aula já. Exato. Né? Tá lascado, o Brasil tá lascado. Testar lá no Xerox amanhã, estejam com ele já lido, e aí você fica, o quê? Exatamente, tipo, né, quando você tá no ensino médio e passa pra faculdade, você sente um baque, assim, de senso de, tá por você agora, sabe? Eu acho que às vezes, é que depende de onde você fez ensino médio, depende de onde você tá fazendo faculdade. Mas, em geral, você sente uma liberdade muito grande, porque, por exemplo, você não é obrigado a ir pra aula, sabe? O diretor não vai ligar pros seus pais se você não for pra aula, se você não vai mandar um bilhete na sua agenda pra sua mãe assinar, sabe? Tipo, não tem isso mais. Então você tem que ter um senso de muita responsabilidade pra entender o que é realmente importante, sabe? E criar prioridades mesmo, né? Tipo, ir pra aula, ler os textos, pegar os textos, participar de encontros, esse tipo de coisa, é tudo, tipo, sua responsabilidade, tem que partir de você, ninguém vai te obrigar a estar lá, né? Tem que ter uma inteligência aí de saber quando você pode faltar, não pode faltar demais. Administrar ali os 25% de falta que você pode ter, sabe? É um negócio assim, envolve matemática também, porque é isso, a matemática que o pessoal de humanas usa no curso é pra calcular quantos por cento dá pra faltar no semestre. Sim, uma coisa que eu e o Gus, a gente fazia muito
a gente chegava pros professores e falava assim, tava acabando o semestre, a gente falava, prof, a gente tem que viajar, tem que fazer não sei o que no final do mês, então você consegue adiantar a matéria? E aí ele meio que adiantava a matéria, o trabalho final, e a gente entregava o mais rápido possível e partiu fazer mais nada, entendeu? Vocês não iam viajar, vocês não era mentira. Meu Deus, eu vou chegar hoje em casa e vou contar isso pra minha mãe. Não, porque assim, você tem a opção de entregar o trabalho no último dia, né? E ficar indo pra aula até o último dia. Ou você pode descobrir o que ele vai fazer de trabalho e já adiantar isso, fazer o mais rápido possível. Quando o professor falar assim, então, turma, semana que vem começa o trabalho. Você, já entreguei. Tá aqui, ó. Primeira aula que ele passou, isso já entreguei. E aí acabou, entendeu? Então, caraca, a Thaís acabou de apresentar pra vocês um hack de faculdade, galera. Olha isso. Você ganhava aí 1 ou 2 semanas de férias antes de todo mundo. Meu Deus do céu, por que a gente passou na vida universitária tantos anos juntas e eu nunca soube disso? Porque eu era nerdola. Foda, você viu? Você queria ir todos os dias. É óbvio mesmo que eu queria se ir você todos fizesse o trabalho, porque você provavelmente faria. Eu iria depois pra esfregar na cara dos outros que eu já tinha feito o trabalho. Viu só? Ai, meu Deus, que pessoa que eu era, né? Curioso. Não, eu queria ir pra casa assistir anime. Dorama. Não tinha dorama naquela época ainda, né? Na minha vida, não. Na vida dos coreanos já existia. Na minha vida aqui no Brasil ainda não existia. Então, sim, gente, responsabilidade. Se vocês vão entrar na faculdade agora, logo depois do ensino médio, tenham noção de que vocês vão desenvolver um grande senso de responsabilidade e vão amadurecer muito também. E esse é um ponto muito positivo porque aprender a lidar com prazos e com essa autogerenciamento, eu diria, né? Tipo, você ser responsável pelas suas próprias coisas, horários, demandas e tudo mais, isso vai te ajudar muito no futuro no mercado de trabalho, né? Tipo, lidar com clientes, empresas e tudo mais. É o mesmo tipo de habilidade, eu acho que você tem que ter desenvolvida. Perfeito, Gabi. Assina embaixo. Nota 10 para a Gabi. Vamos lá. Eva, saudades de ganhar um 10. Outra vantagem de fazer faculdade para algumas pessoas, inclusive quando a gente abriu essa discussão uma vez no Instagram da Revo, se você não segue, faça-me o favor, @escolarevolution, lá no Insta. E apareceu muito isso, e algumas pessoas estavam indo fazer faculdade só para isso, é que a faculdade te dá uma certa moral na gringa, né? Sim, isso é bem importante para quem tem a pretensão de morar fora, ter um futuro assim fora do Brasil. É algo que facilita muito, principalmente no processo de contratação. Se você não tiver já uma cidadania aí, né, e tiver que ter um visto de trabalho, é algo que facilita você ter um ensino superior, porque quando a empresa for te contratar, quando o governo lá for aceitar o seu visto, eles vão ver, essa pessoa lá, se você for, né, porque a gente tá falando muito dessa categoria, que é quase uma categoria de extraordinário, que eles dizem, né, que é quando a empresa, você tá aqui no Brasil e eles falam assim, não, eu preciso desse profissional que tá no Brasil, tem que ser esse, entendeu? Então, você ter um currículo bom e ter uma graduação e ter coisas assim, formais, né, dá uma vantagem na hora de você ganhar um visto. Não, com certeza. E eu acho que é até legal a gente desenvolver um pouco nesse negócio de talento, porque tem grandes profissionais do mercado que foram contratados com base nisso, né? Porque o que acontece? Quando você vai trabalhar para uma empresa fora e você se muda, agora com a pandemia essas coisas estão sendo mais flexibilizadas, né? Boa parte dos estúdios tá aceitando funcionários de outros países trabalhando em home office. Mas antes da pandemia, em tempos pré-pandêmicos, você geralmente tinha que se mudar, né, para o país onde fica o estúdio que está te contratando para trabalhar lá. E aí você é admitido com visto de trabalho, mas dependendo do país, e geralmente Estados Unidos é o mais chato de todos com isso aí. Você só consegue o visto permanente, né? Tipo, sei lá, pra ir com a sua família ou pra ficar lá sem ter nenhum problema, pra poder sair, viajar e voltar depois, tal, de boas. Se você consegue provar que você realmente é um talento e que aquele estúdio não conseguiria contratar um profissional igual você dentro do país, né? Não ia conseguir contratar um profissional americano, nesse caso, norte-americano, pra trabalhar lá no seu lugar, né? Então você tem que provar o seu valor. E nessas horas de provar o seu valor, ter um diploma
para eles, né, para essas pessoas que vão avaliar essa burocracia e dar uma nota para quem você é enquanto profissional, conta muito, né? O lance do portfólio conta bastante também, mas eles não são recrutadores, né? Quem vai lidar com essa burocracia são pessoas que avaliam quem você é, de onde você veio, qual é a sua história, e você ter uma graduação lá é muito importante, muito fundamental e ajuda bastante nesses casos, né? Uhum, exatamente. Então, pra quem tem essa vontade de trabalhar fora, eu acho que, assim, dá pra ir sem, mas é um pouquinho mais difícil. Uhum. É uma vantagem. É uma vantagem, nossa, total. Uma vantagem bem grande. Aliás, a maioria dos alunos querem ir, né? A gente fica colocando assim, não, vamos fazer as coisas no Brasil, vamos fazer daqui, estúdios aqui, trabalhar daqui. Mas tem muita gente que tem esse sonho, né, de trabalhar fora. Então acho que é importante pesar isso, né? Colocar na balança a hora de decidir entrar ou não no ensino superior. Próxima. Eu acho que a última vantagem que eu coloquei aqui na minha lista, mas se você tiver outras, Thaís, você está convidada a falar a respeito. Mas a última vantagem que eu coloquei aqui, pra mim, foi a maior coisa de todas, e é por isso que eu defendo a faculdade, quando as pessoas vêm falar, eu sou mais do time que é pró-faculdade do que contra, é autoconhecimento. Silêncio. Thaís não curtiu a vibe do autoconhecimento na faculdade. Autoconhecimento. O quê? O que é autoconhecimento? Acho que na faculdade, sim. Uhum. Mas eu diria que no meu caso, eu tô principalmente me aprofundando mais agora que eu tô fazendo uma pós. Olha só, talvez seja legal falar sobre isso, né? Que a gente tá aqui falando, faz faculdade, não faz faculdade, tá aqui falando, talvez a faculdade não seja crucial na hora de você arrumar um emprego ou não, né? Uhum. Na hora de você, o principal do seu portfólio. Uhum. Mas eu saí da faculdade e 5 anos depois eu falei, então acho que é isso, acho que eu quero fazer uma pós. E acho que também vai sanar muitas dúvidas, porque acho que a gente sempre recebe muitas dúvidas perguntando se vale a pena fazer uma pós em animação, vale a pena fazer uma pós em jogos, né? E sim. A pós que eu escolhi fazer não tem nada a ver com isso. Eu tô fazendo uma pós em administração, que se chama Economia Criativa e Empreendedora. Acho muito chique. É, muito chique, né? Economia Criativa. Uhum. Que basicamente é mais voltada mesmo para a parte de administração e também envolve muito a parte de como envolve essa parte de ser um líder, né? De você empreendedorismo e você cuidar do seu próprio negócio, envolve muito também a parte de autoconhecimento. Uhum. E eu gostaria muito de ter tido mais matérias assim quando eu tava na faculdade, sabe? Eu sinto falta disso, assim, de você, às vezes, estar muito nessas matérias práticas, mas eu acho que eu gostaria muito de ter essas matérias que são mais envoltos para você ser uma pessoa melhor, você ser um profissional melhor, né? Uhum. Você ter o que a gente chama de soft skills e essas coisas de autogerenciamento e de verdade, assim, sabe? Eu acho que isso faria uma diferença enorme na minha graduação. E talvez até procurar por fora, assim, sabe? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Então eu gostaria de ter aprendido isso antes. Também gostaria de ter aprendido isso antes. Acho que ia me dar um direcionamento de carreira mesmo, de propósito bem maior, sabe? Porque o lance do autoconhecimento pra mim é que eu fiz uma faculdade de ciências humanas e eu recomendaria que, se você pudesse, em algum momento da sua vida, você fizesse uma faculdade de ciências humanas, seja qual for. Pode ser filosofia, ciências sociais, letras, artes, qualquer uma dessas. Porque realmente te faz pensar sobre questões maiores, sabe? Tipo, você se conhece muito bem como pessoa mesmo, nesse sentido de entender do que você gosta, quais temas te chamam mais atenção numa obra de arte, sabe? Tipo, quando você olha para um trabalho, por que você gosta mais daquela pessoa e não daquela outra, sabe? Nossa, exato. Por que o trabalho de tal artista te toca tanto, tipo, lá no fundo da sua alma, e você guarda aquilo pra você, sabe? E outras pessoas, você olha e fala, massa, gostei da técnica, mas não me comove, sabe? Você entende muito da onde vem teu gosto, né? Uma formação muito grande de gosto e de valor também. E pra mim isso foi muito rico, sabe? Pra eu poder entender mesmo. Não, eu gosto desse texto porque ele tem esses temas, e esses temas são importantes pra mim por XYZ. Então, foi muito massa pra mim esse aspecto de formação humana mesmo, sabe? De poder discutir esse tipo de coisa com
qualquer pessoa e sobre qualquer tipo de arte. Inclusive, eu acho que é o que possibilita, por exemplo, que mesmo não tendo uma formação em artes, tendo uma formação em literatura, eu consiga fazer uma transferência de domínio e ser host do podcast, por exemplo, sabe? Que eu consiga Exato. debater ilustração e 3D e mercado e essas coisas todas numa área que não é a minha. Porque tudo que eu aprendi em artes e como analisar artes e forma de pensar artisticamente, uma construção, né, formas de criação, processo de criação, são muito similares. Então isso pra mim é tudo, assim, tipo, mudou a minha vida, eu sou outra pessoa porque eu fiz uma faculdade de letras. E isso não tem preço, né, não é uma coisa que você consegue comprar com cursos livres. Sim. Pra mim fez toda essa diferença, mas não tenho vontade de voltar pra uma pós ainda. Ainda. Não tenho, por mais que eu ame muito, tenha amado muito, eu sou amiga ainda de alguns professores que eu tive na faculdade, assim, sou bem próxima deles. E quando eu penso em uma das minhas professoras específicas, que é a Sandra, que a Thaís conhece, né? Porque a Sandra é, tipo, minha mentora na vida, eu amo ela muito. Sandra, se você tá ouvindo esse podcast, te amo, saudades. Ela sempre, toda vez que eu falo com ela, eu penso, tipo, cara, eu devia estar fazendo uma pós-graduação, tô decepcionando a Sandra. Mas ainda não tive vontade de ir pra lá. Acho que se eu for fazer também, eu vou fazer em artes, não vou fazer em letras dessa vez. Mas é isso. Pra mim foi muito importante nesse aspecto. De fazer algo que, assim, de uma certa forma vai te complementar, sabe? E não vai ser não necessariamente exatamente o que você faz da sua vida, sabe? Mas ser algo que, de uma certa forma, tem a ver, mas não tem a ver, sabe? Que vai expandir e não só continuar no mesmo círculo. Faz todo sentido. Inclusive, uma coisa que eu ficava puta na universidade era pessoas que, tipo, você olhava o tema da monografia, da dissertação e da tese, né? Tipo, graduação, mestrado e doutorado, e era, tipo, a mesma coisa. Eu ficava tipo, cara, você tá 10 anos estudando a mesma coisa. Vai estudar outra coisa, pelo amor de Deus. Sabe, tipo, vai ler outros livros, vai ler outros autores, sei lá, muda de país, sabe? Tipo. Acho legal quem é dedicado assim, mas é muito mais interessante se a pessoa fizer isso expandindo mais seus horizontes e não sempre focado ali, ó. Tipo, reforçando os mesmos pensamentos, as mesmas ideias e tal, sabe? Tipo, gosto muito da ideia de pesquisador que descobre realmente coisas novas, sabe? Tipo, que faz comparações que ninguém nunca fez antes. E eu acho que quando a gente transporta isso para o universo de arte digital, provavelmente vocês também gostam de artistas que, tipo, misturaram coisas tão diferentes, que criaram um estilo único e que vocês olham e pensam, caraca, que foda. Né? Então, explorem novas áreas, estudar sempre é bom. Eu acho que essa é a tônica do podcast é essa, sabe? Tipo, estudar não tem um lado negativo. Não faça isso ser um sofrimento também. Exato, não precisa ser um fardo, né? Tô pensando aqui na minha cabeça, tipo, meu Deus, será que eu preciso escolher um curso de pós-graduação? Esse podcast tá me deixando com vontade de estudar, vamos mudar de assunto. Pra gente... Eu esqueci algum tema, tá? Na minha cabeça, não. Na minha Então cabeça tá perfeito até agora. Perfect, nailed. Então, queridos ouvintes, pra gente finalizar esse papo aqui, eu queria anunciar que Peixe, você está no De Frente com Gabi! Uhul, 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 uhul. De frente com Gabi, de frente com Gabi. Prêmio de pessoa mais empolgada de participar. Eu precisava ter uma música diferente nessa parte do podcast, né? Vou providenciar, Murilo, anota aí. É que agora vira, de repente, um talk show. De repente, eu sou Tata Werneck. Não que seja uma competição, Thaís, mas na semana passada eu conversei com o Yorhan Araújo. Se vocês não ouviram esse podcast, ouçam, que está uma lindeza. Yorhan é maravilhoso, ele é autor do Devaneios HQ. E ele foi a primeira pessoa que conseguiu responder todas as perguntas na lata, assim, tipo, papum, 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 papum. E eu faço esse quadro há 1 ano, basicamente. Então agora meu parâmetro, a minha régua é medida pelo Yorhan daqui pra frente, entendeu? Não, meu raciocínio, não. Minha velocidade de resposta, sabe, não. o Upside Duck, assim, eu já tô tipo, não! Minha cabeça! Vai dar tudo certo, são apenas 15 perguntas, brincadeira. Mas coisa simples, tá preparada? Bora. 1, 2, 3 e... A melhor parte de fazer faculdade. Gustavo chegou? Pode deixar o Gustavo preso pra fora? O que eu faço? Gustavo não tem chave. Ah, meu Deus, vai lá abrir pra ele. Ah, meu Deus, corta essa parte. A melhor parte de fazer faculdade? Conhecer pessoas. Boa. A pior parte de fazer faculdade?
Ler texto da faculdade. Ler texto teórico de 1850. Próximo. Que outra faculdade você faria hoje? Arquitetura. Ai, que linda. Se você pudesse voltar no passado e falar com seu eu de 17 anos antes de ela se inscrever pro vestibular, o que você diria? Porra. Mandei a braba aqui, né, galera? É que eu tentei responder rápido, aí veio uma questão, assim, muito filosófica. E eu acho que eu falaria assim... Ei, menina, vai fundo e vê se aprende a desenhar, porque... Vai ser útil no futuro. Vai ser útil. Estuda mais. Toma vergonha na cara e vai estudar fundamentos. Maravilhoso. Acho que esse é um conselho aí para todos. Inclusive, a última pergunta é um conselho para quem tá o puro suco da indecisão sobre fazer ou não fazer faculdade. É muito pessoal. Não joga essa responsabilidade em mim. Mas analise tudo que a gente falou aqui nesse podcast. Seus pontos positivos, seus pontos negativos. E se você vê mais vantagens, se você tá feliz com os pontos positivos, acho que é isso. Se você tá feliz com os pontos positivos e tá ok com os pontos negativos, tipo, eu consigo relevar isso. Então, vai fundo, faz a faculdade. Caso você já esteja na faculdade, tá pensando em desistir... Que pode estar muito acontecendo na sua vida. Também, né? Também reveja isso, porque às vezes desistir, sabe, é ok, você mudar de curso é ok, sabe? Eu acredito muito nessa coisa de, tipo, a gente não necessariamente tem que ter a mesma profissão para sempre. Então... E não é só porque alguém gosta do que faz e você é próximo dessa pessoa que você se sente obrigado a gostar e querer a mesma coisa também, sabe? Exato. Eu acho que uma das habilidades mais fundamentais na vida, assim, é a gente conseguir reconhecer quais são as nossas vontades e o que é importante pra gente de verdade, sabe? E na faculdade a gente tem muito tempo pra pensar sobre isso e muitas vezes a gente pensando sobre isso descobre que a gente tá no lugar errado. Então, é muito bom essa autopercepção mesmo, sabe? De entender o que é importante pra você e por que você tá fazendo esse curso que você fez, por que você tá querendo escolher esse curso que você tá pensando em fazer. Avalia Porque bem você tá querendo desistir também, né? Exato. Porque às vezes a gente tá tão imerso nas coisas negativas, né? E que a gente não tá vendo também as coisas positivas. E ver o porquê que você tá querendo desistir. Será que é porque você tá se sentindo muito inseguro, sabe? Então veja os pontos negativos e avalie. Tem que ser uma mistura de... Se a gente não deixa aqui nos comentários o desfecho da sua história. Mas eu diria que é uma decisão, assim, parcialmente emocional e parcialmente racional, sabe? Não dá nem pra confiar só no emocional, porque às vezes a gente tá num semestre horrível, e nem só no racional, porque às vezes você pode, não, eu quero muito meu diploma racionalmente, mas isso tá acabando com você por dentro, sabe? Nossa, então, sim, isso acontece bastante. Então você tem que realmente pesar os dois lados nesse caso e avaliar o que é importante pra você. Mas última dica que eu quero dar aqui, e isso vale pra qualquer curso que você quiser, antes de você entrar na faculdade, se matricular no vestibular, se inscrever pra fazer a prova pra um curso específico, por favor, entra no site do curso, todos os cursos de todas as faculdades têm isso, e veja quais são as disciplinas que você vai ter na faculdade. Tem muita gente que não faz isso e entra sem saber absolutamente nada do que vai estudar no curso. Então entra lá no site e vê, todo o site tem esse descritivo, assim, às vezes até com resumo do que vai ser estudado naquela disciplina, sabe? E veja quais são os nomes dessas matérias, veja quais são os professores que vão te dar aula, veja o que você vai aprender naquilo e veja se é exatamente o que você está buscando. Tem muito mais chance de você acabar caindo num curso que você sabe o que você vai aprender e que você gosta, está satisfeito e atendeu às suas expectativas. Então, com essa mensagem de a vida é só uma, gaste bem o seu tempo com coisas que são fundamentais para a sua vida e importantes para você. Queria agradecer a participação da Thaís nesta sala 1604. Obrigada, Gabi. Obrigada, gente. Pode voltar sempre que quiser, a sala também é sua. Se quiser ser host semana que vem, pode, tá? Tá. Se quiser fazer meu trabalho semana que vem, eu tô deixando. É pra suprir todas as semanas que você tirou livre no final do semestre, Thaís? Eu posso fazer um só de frente com a peixe. E aí eu faço 1 hora só de perguntas idiotas. Eu acho que vai ser ótimo. Se vocês querem esse episódio, deixa aqui nos comentários. Beleza. E é isso, gente. Semana que vem tô de volta para mais uma sala 1604. Beijo! Beijo! Turum, turum, turum.
Turum, turum, tum, tum.